Vamos iniciar agora algumas outras observações com relação aos dados que estamos trabalhando. Vejamos os nossos gráficos com alguns dados numéricos. Nós temos a coluna de Y, a coluna de X e os dados que nós temos que foram montados da tabela. Alguns valores pequenos e alguns valores grandes. Vamos perceber que existe uma tendência de crescimento, depois uma tendência de diminuição. A informação de média e desvio padrão, ela nos traz algumas informações. Contudo, existe uma outra abordagem ou uma outra técnica que é de tentar substituir essas informações por um modelo matemático, ou uma reta ou uma curva, traçando essa curva ou essa reta nesse gráfico para eu verificar para onde estão indo as coisas. Naturalmente, eu percebo que esses dados têm uma tendência curvilínea. Eu poderia estimar, neste caso aqui, uma curva ou uma equação do segundo grau. Mas para iniciar nossas análises, vamos voltar um pouco ao grau desse polinômio ou dessa equação e estimar todos esses dados com base apenas numa reta. Essa reta ela poderia ser crescente, decrescente ou uma constante. Naturalmente, nós percebemos que essa reta não vai ser decrescente e não vai ser constante, porque existe uma tendência de crescimento nesses dados. E são estes valores que nós vamos descobrir. Outra informação muito importante é o ponto de início. Em que momento essa tendência irá iniciar? No caso de uma reta é mais perceptível esse valor de início. Vamos iniciar então os nossos cálculos para chegar a essas informações. Bom, então nós precisamos perceber algumas dúvidas. Esta linha pode ser de vários tipos, uma reta, uma curva. Já definimos que vai ser uma linha, por questões de início de construção. Mais adequadamente é uma curva, mas vamos iniciar com uma reta. Ela também é usada para estimar novos consumos, no caso, estimar novos valores. Quanto melhor essa equação ou melhor essa curva, melhor é a estimativa. No caso da nossa reta, nós vamos errar bastante, porque a tendência dela é em tentar acertar em todos os pontos. Então, ela vai tentar ajustar a todos os dados. Ela possui dois parâmetros. No caso de uma reta, possui dois parâmetros, que são o início e a tendência. O início e a tendência são os nomes que eu considerei da nossa abordagem informal. Elas têm outros nomes também, mas não vamos nos preocupar com isso nesse momento não. Essa equação matemática ou essa estimativa da reta tem a seguinte estrutura. Para estimar um consumo, eu preciso de ter um início mais uma tendência vezes cada mês. Mas não o nome do mês, dezembro, janeiro, fevereiro, mas sim uma sequência, porque eu preciso substituir a informação literal por um número. E é essa abordagem que nós utilizamos. Transformando esse texto numa estrutura um pouco matemática resumida, eu tenho o Y seria a estimativa do consumo, que é o consumo mensal. O I seria o início, o T seria a tendência e o mês seria o X, a mesma abordagem que utilizamos na nossa tabela. Bom, já definimos que é uma reta, quais são os parâmetros que nós precisamos, agora vamos descobrir como obter esses parâmetros. Alguns estudos, algumas análises em torno desse tema matemático concluíram que se eu tiver um conjunto de duas equações com essas duas variáveis ou essas duas coisas que eu preciso descobrir, que são o início e a tendência, eu consigo determinar esses dois valores. Isso tem o nome de sistema linear, ou sistema de equações. Mas como que esse sistema de equações é montado para esse caso particular? Alguns estudos foram feitos e chegamos à conclusão que ele tem essa estrutura. Depois, num segundo momento, nós vamos detalhar a origem matemática dessa informação. Mas nesse caso, vamos partir da informação que nós temos. Nós temos a variável início e a tendência. O início e a tendência. Tendo duas equações,
preenchendo os valores que eu preciso, eu monto um sistema. Montando um sistema, eu resolvo esse sistema por um processo matemático qualquer. No nosso caso, vamos usar uma substituição simples. Bom, para montar esse sistema, eu preciso do total de meses, a soma dos meses, ou seja, eu vou substituir a soma dos meses aqui e aqui, então fica fácil eu ter essa informação. Eu preciso da soma dos meses ao quadrado, então em cada um dos meses sequenciais eu vou pegando o quadrado, depois eu somo. E no segundo lado dessas equações eu preciso da soma dos consumos e da soma dos consumos vezes o mês. Então, em cada consumo eu multiplico pelo mês e eu tenho a soma desse resultado. Para ficar mais fácil desenvolver esses valores, é muito importante que nós estruturemos esses dados numa tabela ou num quadro, para ficar mais simples a organização dos dados. Então, vamos à estruturação dessa tabela. Pronto, nós temos o consumo, que chamamos de Y, e temos o mês, que nós chamamos de X. Como eu comentei anteriormente, nós não vamos usar mais a informação em texto, e sim uma sequência, porque ela nos dá uma ordenação na tendência das informações. Lá, anteriormente, como está escrito aqui, ele pediu total de meses, soma dos meses e soma dos meses ao quadrado. Então aqui nós temos total de meses, 13. Soma dos meses, 91, porque eu fui somando 1 com 2, deu 3, 3 com 3, deu 6, e até o último deu 91. Esse símbolo, como nós já sabemos, é o símbolo de somatória. Depois eu peguei o mês ao quadrado, o somatório dele, que é 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, e foi sequencialmente, depois eu somei toda essa coluna, deu 891. Eu tenho essas três informações. Com essas três informações, eu posso preencher esses dados. Total de meses, que é 13, soma dos meses, que eu repito aqui e aqui, e soma dos meses ao quadrado. Vamos agora ao segundo lado da equação, que é a soma dos consumos e o produto do consumo vezes o mês. Olha, eu tenho o consumo vezes o mês, então eu faço 266 vezes 1, 294 vezes 2 e vou multiplicando o restante. Ele vai gerar alguns números grandes, somando esses números grandes eu vou ter um número da soma do consumo vezes o mês. Essa informação também é muito importante. E eu preciso também da somatória dos consumos. Com essas informações, com essas duas, eu completo o segundo lado da minha equação, a soma dos consumos e o consumo vezes o mês. Pronto. A estruturação dessas equações fica muito simples quando eu tenho essa tabela montada, que é o y e o x, o quadrado do x, que é o x ao quadrado, e o y vezes o meu x. Resolvendo essas informações, eu posso colocar esses valores numéricos naquela equação. Pronto, ficando os valores numéricos dessa forma. O 13, que é a contagem dos meses, o 91, que é a soma dos meses, a soma dos meses ao quadrado, aqui eu tenho a soma dos consumos e a soma dos consumos vezes os meses. Pronto, extraí essas informações dessa minha tabela, praticamente colhendo apenas os somatórios. Com essas duas equações eu tenho como encontrar os meus dois valores, o I e o T, formando um sistema linear. Mas como que eu resolvo esse problema? Vamos partir de uma abordagem que é isolar uma variável, ou uma das coisas que eu quero descobrir, que é o I, e substituir na outra equação. Vamos, por exemplo, isolar o I na segunda equação. Então, nós temos o I nesse ponto aqui. Se eu isolar o I, eu passo toda essa informação para o primeiro membro, como ela vai para o segundo membro, como ela vai do primeiro para o segundo, ela muda de sinal. Então, mais 819 passa a ser menos 819. Pronto, transportei essa informação para cá.
O 91 não está multiplicando o i? Se ele está multiplicando no lado esquerdo da equação, no primeiro membro, eu passo para o segundo o quê? Dividindo. Então, ó, multiplicando por i, eu permaneço o i daquele lado e passo dividindo. Pronto, agora o meu i significa toda essa informação. Se eu pegar toda essa informação e substituir na equação anterior, na primeira equação, o que eu terei? Eu terei 13 vezes o i. Mas quem é o i? O i é todo esse conteúdo aqui, ó. O i é todo esse conteúdo. Se o i é todo esse conteúdo, eu vou aplicar essa informação aqui. Mais o 91t igual a 58,3. Pronto. Dessa forma, a minha equação resultante da substituição possui apenas uma variável, ou apenas uma coisa que eu quero descobrir, que é o valor de t. Neste momento, eu posso resolver alguns cálculos e descobrir o t. Se eu descobrir o t, pronto. A substituição resolveu o problema que eu quis, foi de isolar um valor e descobrir qual é esse valor. Então vamos resolver essa equação. Observando essa equação, nós podemos perceber o quê? Que ela está multiplicando por 13 e dividindo por 91. Eu posso usar vários artifícios matemáticos aqui. Um deles, para simplificar o nosso cálculo, vai ser o de multiplicar toda a equação por 91. Se eu multiplicar essa equação por 91, eu posso cortar o 91 com o multiplicado. Aí eu vou ter o 91 vezes o 91 igual ao 58,3 vezes 91. Isso é feito apenas para eu não dividir esse número grande por 91 e esse número por 91. Se eu não fizer essa divisão, eu facilito os meus cálculos, porque eu não vou ter números decimais. Eu fico apenas com subtrações e multiplicando números inteiros. Isso é um artifício que simplifica um pouco. É sempre importante perceber esses caminhos para evitar um acúmulo de muitos números decimais. Então vamos a essa abordagem. Multiplicando então essa equação por 91, eu tenho, multiplicando por 91, eu elimino o numerador com o denominador. Multiplicando por 91 aqui, multiplicando por 91 aqui. Pronto. Percebam anteriormente que eu simplesmente fiz o quê? Uma multiplicação dessa equação toda por 91. Então ele vai multiplicar essa parte e essa parte de cá. Sendo que quando eu multiplico por 91 e divido por 91, eu corto, permanecendo só toda a parte do numerador. Aí eu simplifiquei os meus cálculos permanecendo todos os números inteiros. Agora eu simplesmente multiplico o 13, vai dar 48 e alguma coisa. Eu multiplico o 13 vezes 819, permanece mais com menos, permanece menos, vai dar 10 e alguma coisa. Eu multiplico 91 vezes 91, vai dar 82 e alguma coisa, permanecendo o t, porque eu tenho um produto, igual o 50 e 83 vezes 91, vai dar 46 e alguma coisa. Dessa forma aqui, eu já cheguei a um ponto muito simples dos meus números. Eu tenho um número que acompanha uma variável, um número que acompanha uma variável e um número. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Perceber essa variável e essa variável, que é a tendência que eu quero descobrir, e isolá-la para o primeiro membro da minha equação. Então, nós temos aqui, ó, mais 48 no primeiro membro, eu passo como menos 48 para o segundo membro. O mais 46 permanece, e aqui eu tenho menos 10t mais 82t. Como os dois estão multiplicando a variável t, que é tendência, eu posso colocar a variável t em evidência. Se eu colocar a variável t em evidência ou isolar, eu tenho menos 10 mais 82 que multiplica t. Se eu fizer o inverso, eu tenho a mesma coisa. Essa etapa matemática ela já vem de conhecimentos anteriores. Pronto, se eu isolei o t aqui, eu posso
somar menos 10 com mais 82, 82, 81, eu vou ter um resultado. Eu posso somar a segunda parte da equação, eu vou ter outro resultado. Efetuando essa soma de menos 48,0168 mais 46,25,53, vai dar menos 17 alguma coisa. Se eu fizer essa soma desse valor, menos 10,647 mais 8,281, eu vou ter um resultado também negativo, porque esse número é maior e esse número é maior. Pronto, a minha tendência, ela é menos alguma coisa dividido por menos alguma coisa. Naturalmente, quando eu divido menos por menos, eu encontro mais. Pronto. Dividindo esses dois números, eu vou encontrar a tendência igual a 7 ponto alguma coisa. Essa tendência é uma informação muito importante. Ela tem algumas características bem óbvias. Primeiro, ela é um valor positivo, neste caso. Se ele é um valor positivo, ele está dizendo que a minha tendência é de crescimento. Ou seja, o meu consumo está aumentando dentro do período que eu estudei. Se esse valor fosse negativo, por uma consequência natural do cálculo, eu entenderia que a tendência do meu consumo ao longo do período estudado, ele diminuiu ou ele decresceu. A tendência seria a de redução de consumo. Se esse valor desse zero, eu não teria nenhum crescimento, nenhum decrescimento. Eu não teria nenhuma mudança ao longo do meu consumo. Essa informação de tendência, ela me diz também o grau de inclinação. Mas o grau de inclinação é uma segunda etapa. Vamos apenas perceber o número e o sinal. Como ele deu positivo, para o consumo de energia está ruim. Se fosse negativo, seria bom. Como o número é 7, também está um pouco ruim, porque é um número um pouco grande. Poderia ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas o fator dele ser positivo realmente nos diz que o consumo ao longo daquele período foi positivo, tendeu ao crescimento. Se nós encontramos o valor de t, vamos agora substituir na equação, na outra equação, e encontrar o valor de i, do início. Continuemos então os nossos cálculos. Pronto. Então vamos aplicar o valor de t na outra equação. Então eu tenho 91i mais 819t. Eu tenho o valor de t, que é 7,41. Então eu vou substituir esse valor aqui de uma variável, ou por um número. Se eu substituo o valor dessa variável ou dessa tendência por um número, vai sobrar apenas o i. Se sobrou apenas o i, em toda a expressão ela é numérica, eu vou encontrar o valor do i. Então vamos continuar os nossos cálculos. 819 vezes 7 ponto alguma coisa, eu multiplico, tenho esse resultado. Como ele deu positivo, eu passo para o segundo membro o quê? Negativo. O 91 está acompanhando o i, está no primeiro membro, multiplicando, eu passo para o segundo membro o quê? Dividindo. Se eu efetuar o cálculo de 36 menos 6, vai dar um valor positivo. Dividindo por 91, vai dar o valor de 338. Esse valor de início, ele não importa se ele é positivo ou negativo, ele não quer dizer nada em termos de crescimento nem de decrescimento. Ele diz apenas o ponto de partida. O ponto de partida nosso foi de 338 kWh de consumo. A tendência diz que ela foi positiva, ou seja, eu parti de um consumo de 338 e tendenciei a um crescimento. Quanto menor esse valor aqui, no caso do estudo de consumo, menor seria, até um consumo mínimo de utilidades domésticas básicas. Vamos então substituir os valores na nossa equação. Nós temos estimativa de consumo é igual ao início mais tendência vezes o mês. Então tenho estimativa de consumo é igual a 338 mais 7 vezes o mês. Se eu pegar cada mês que eu estudei, que eu considerei na sequência, e multiplicar por 1, por valor 7, somar o 338, eu vou encontrar uma estimativa do meu consumo. Como eu estou usando uma reta, ela não abrange todos os dados, ela vai acertar em alguns pontos e errar em outros. Mas nesse momento é o que nós queremos.
Então, vamos usar uma tabela para nós entendermos essa informação. Mas antes de nós fazermos esse cálculo, vamos retornar com essas informações lá no gráfico. Depois nós retornamos à tabela para construir essa informação. Pronto. Chegamos ao nosso gráfico, onde nós vamos escrever os valores dos nossos dados encontrados. Nós encontramos 338, então no nosso consumo ele parte desse ponto, aproximadamente 338. Como eu estou usando uma reta para estimar o consumo, isso é o início. O I é essa informação aqui, ó, o I é essa informação aqui. Se eu estou usando uma reta e a tendência e o meu T foi igual a 7, principalmente positivo, eu sei que eu parto desse valor para cima e não parto desse valor para baixo. Neste momento, esse estudo de tendência do consumo é o ponto mais importante. Nós queremos saber aonde nós partiremos e para onde nós iremos. Teoricamente, o nosso gráfico iria fazer algo aproximadamente como isso. Aquela tabela vai nos dar esses valores numéricos, que eu vou pegar o primeiro mês, multiplicar por 7, somar 338, vai fazer uma estimativa desse valor. Com certeza um pouco maior, porque ela parte 338. E assim vai para cada um dos demais números, para que eu possa construir uma linha de tendência nos meus dados. Vamos então àquela tabela para nós construirmos essa informação. Pronto. Essa foi a tabela que nós utilizamos. Como eu orientei nas aulas anteriores, sempre construa a sua tabela deixando o lado direito da folha com alguns espaços, para você ir acrescentando mais colunas. Então vamos, consumo é os consumos, o mês são o X, mês 1 ao mês 13. Eu usei essas duas colunas aqui para fazer o quê? Para calcular a estimativa. A equação que eu encontrei foi 338 mais 7,45. Se eu pegar, para o caso do primeiro mês, multiplicar o primeiro mês vezes a tendência, somar com 338, vou encontrar 346. Se eu fizer esse mesmo cálculo para todos eles, como no exemplo no último, pegar 13 vezes 7,45 e somar com 338, eu vou encontrar 436. Esse valor aqui é exatamente o Y, só que não é um Y real, é um Y estimado ou aproximado. Cada vez que eu uso uma equação diferente, eu posso melhorar ou piorar a estimativa ou a tendência daqueles consumos ou do valor de Y. Pronto, a aplicação dessa equação aos dados originais na tabela é simples desse jeito. Eu uso uma multiplicação e uma soma. Efetuando todos os cálculos, eu vou ter alguns valores numéricos. Se eu pegar esses valores numéricos, como eu fiz anteriormente, e colocar isso em um gráfico, eu vou ter exatamente aquilo que eu expliquei anteriormente. Um ponto de partida e uma linha de tendência. Nós podemos notar que a linha acertou bastante nesse mês, nesses outros meses aqui, só que ela subestimou nesses e superestimou nesses de cá. Isso é natural. O processo matemático que nós utilizamos, ele busca posicionar essa linha o melhor possível, pegando a diferença, a soma dos quadrados dessas diferenças para que elas sejam as mínimas possíveis. Mas todo esse processo foi embutido naquelas somas que nós fizemos na nossa tabela. Então, a melhor posição que eu tenho para essa equação, ou para essa reta, foi com base nesse traçado, superestimando alguns e subestimando outros. Existem mais algumas análises que eu posso fazer com essa equação e com essa reta, mas nesse momento é o suficiente.
ficando a nossa equação de tendência 338 mais 7 vezes o mês sequencial. Essa era uma outra análise importante que nós fazemos dos nossos dados tabelados. Pronto, nós chegamos a essas conclusões. Neste momento, você pode parar, olhar as análises que nós fizemos anteriormente, reconstruir os cálculos e os gráficos e chegar a essa informação. Eu aguardo um pouquinho para nós chegarmos às nossas duas conclusões independentes. Ótimo. Chegou às suas conclusões? Pronto. Então vamos agora interpretar o gráfico. Como o valor da tendência foi positivo, nós aumentamos o consumo ao longo do ano. Aumentamos o consumo. Isso não é bom. Residencialmente, isso vai levar a uma ideia de que nós gastamos mais dinheiro. E é exatamente a ideia que nós queremos ter. Independente se aumentamos ou diminuímos o consumo inicial em qualquer circunstância seria, não médio, inicial nosso seria de 338. Então, o que nós percebemos com esse traçado? Que esses 2 meses e esses 2 meses nos conduziram a uma tendência de crescimento. Precisamos trabalhar com o mês de abril e maio, e agosto, e setembro e outubro, para entendermos por que esses meses puxaram a tendência para cima. Se esses meses não tivessem valores superestimados, eu teria com certeza uma tendência de decrescimento ou de redução do meu consumo. E isso seria muito interessante. Pronto. De toda essa análise que nós fizemos, desde a abordagem de pegar uma conta de energia, considerar alguns dados que anteriormente tinha em forma gráfica e hoje não tem mais, está constando apenas alguns dados por escrito, não tem nenhuma tabela. Formulamos um gráfico, formulamos uma tabela, trabalhamos informações, nós concluímos este relatório. O relatório de conclusão final poderia ser: o consumo mínimo ao longo do período estudado foi 256, o consumo máximo foi 590. Consumo médio 391. Esses dados aqui foram obtidos naturalmente no início dos nossos cálculos. Extraímos direto na tabela e efetuamos uma soma simples e dividimos pelos dados totais. Aquela teoria da massinha, você lembra? O desvio do consumo, que nos dá uma tendência de uma faixa boa de permanecer, também é uma informação muito importante, calculamos. E a tendência das informações. Como essa tendência foi positiva, nós crescemos no nosso consumo. E o consumo inicial é em função da nossa tendência. Com essas informações, nós podemos dizer que precisamos economizar energia. Por quê? Porque a nossa tendência foi de crescimento. E existiam vários valores que estavam acima da média mais do desvio padrão. A ideia é que todos os valores fiquem bem abaixo da média mais o desvio padrão. Pronto. Essas análises estatísticas são muito importantes e você já tem condições de fazê-la para qualquer dado que você encontrar e que for aproximadamente dessa natureza. Meus parabéns e vamos continuar a nossa caminhada, que tem algumas análises a serem feitas nessa teoria de análise de dados também. Pronto. Recupere o seu fôlego, mas tem algumas outras curvas para caminhar pela frente ainda. Nos encontraremos posteriormente.